Bom dia a todo mundo, a quem a gente não se falou ainda. E como o Rodrigo disse, né, eu venho falando já tem um tempo, desde novembro, eu acho, outubro do ano passado, o Galfro já vinha falando comigo também, o Rodrigo, para a gente estar fazendo esse momento aqui, né, para poder estar podendo buscar alguma coisa, né, mesmo que sejam poucas coisas a qual já tenha passado. E não veio dando certo, e graças a Deus agora a gente encontrou a data aí e deu certo, né? Então, a minha história, ela é como a gente sempre acompanha aqui, né? Todo mundo passa um pouco da história. Eu iniciei, né, parte do meu conhecimento profissional, que eu digo foi minha maior escola, foi no Exército Brasileiro. Passei 8 anos lá como oficial R2, finalizei como primeiro. Tem algum ex-militar aqui? Tirando os que eu conheço? Tem? Todo mundo já passou por lá? Mais alguém? Então, todo mundo sabe que, para nós, particularmente para mim, foi uma maior das escolas, né? É uma escola de disciplina, uma escola de doutrina, uma escola de postura, uma escola, principalmente, onde a gente conhece e tem a oportunidade de estar com pessoas as quais são bastante diferentes da gente, né? E, na realidade, que traz aquele ensinamento que é para nós, para mim, particularmente, e também para nós, nos nossos negócios, tanto no nosso escritório quanto nas empresas dos quais eu faço gestão, é o principal pilar hoje, né, que é o relacionamento entre pessoas, né? Então, esse é o assunto de hoje. E de lá para cá, eu saí do Exército, recebi um convite do amigo que hoje está aqui, não sei onde que ele está, mas ele está aí, que é meu sócio, o Mauro e o Marcelo, para estar indo para o escritório, né? Ele queria que eu saísse até antes daquele tempo, né, que nós temos, que eu era R2, e fui para lá como estagiário, e lá estou até hoje, agora na posição de sócio dele, né? Acho que ele teve muita coragem, né? E coragem e também foi muito persistente por ter aguentado, né? Porque quem é ex-militar aí sabe, a gente não é fácil não, né? Então, optei por esse tema aí, que é os segredos da relação do convívio no ambiente de trabalho, né? Ficou um pouco pequena a letra, porque essa tela aqui da igreja ela é diferente de qualquer outro lugar onde você faz palestra aí. Essa aqui são 366 polegadas, fica um pouco pequena a letra aí. Então, vocês me ajudem aí que eu estou sem óculos também. Entusiasmo. Acho que o principal dos fatores aí nesse título, que é os segredos da relação do convívio, do ambiente de trabalho, no meu ponto de vista, existem alguns pilares, né? Que é importante saber isso, e é importante dizer isso também, que é uma das coisas que nós mais nos deparamos com relação às empresas às quais nós prestamos serviço e trabalham conosco, que o nosso segmento escritório ele é empresarial, né? Nós atuamos nas áreas do direito, exceto a área penal e a área previdenciária. Então, as demais áreas nós temos aí um mix, né, de serviços, nós temos um full service, onde nós temos lá hoje uma equipe de 15 advogados, somos 3 sócios. Então, cada sócio nós dividimos aí por blocos de clientes, cada um atende para dar aquele atendimento mais customizado, personalizado e atender a finalidade principal do cliente, né? E nisso nós temos as nossas equipes, aquelas pessoas que estão conosco, como nós temos ou nós fazemos parte de uma equipe, né? Depende da posição que nós estamos. Então, o entusiasmo, que é a inflamação emocional, é aquilo que as palavras passam a demonstrar o que existe, né? O que a pessoa sente. O entusiasmo é algo que está dentro da gente, nós sentimos eles dia a dia. A motivação é o motivo mais a ação, é aquilo que nos proporciona levar ou a fazer ou ter interesse que aconteça. Isso tem que existir sempre, e nós temos sempre que ficar nos automotivando, dando doses aí homeopáticas ou diárias de motivação nós mesmos, porque senão nós, como gestores ou quem estiver dependendo da posição, não vai conseguir transferir isso para o seu pessoal, para a sua equipe. E o que nós mais percebemos como advogados e atuando como empresas, ou até mesmo nas empresas das quais eu faço parte como investidor, de sócio investidor, a gente identifica que o que falta nas pessoas realmente é a motivação. As pessoas têm entusiasmo e muitas das vezes o entusiasmo delas acabam freados por uma falta de motivação. Tem um gestor que não motiva, que segura, que não deixa continuar, que não deixa levar, que não deixa fluir, né? E isso é a contramão do principal interesse. Então, e dentre todos esses requisitos da motivação, do entusiasmo, nós temos vários pilares, várias vertentes aí que mostram o ideal, né? Aí realmente um bom ambiente de trabalho, uma equipe realmente disposta e unida,
né? Nós temos um trabalho respeitoso, que hoje em dia, na realidade, quem passou por alguns lugares aí já teve chefes e líderes, né? Que é uma discussão de até mesmo de um outro encontro aqui, o que é um chefe, o que é um líder, isso se fala muito, né? Líderes se formam líderes, não se então tem muita situação com relação disso. Então o ambiente de trabalho tem que ser respeitoso, esse é o principal fator, a pessoa tem que gostar onde ela está. Reconhecimento profissional, todo mundo espera, né? Aquela empresa, ou aquele empreendedor, ou aquela pessoa que não atua com um reconhecimento pensando que aquela pessoa pode ser para ele no futuro, ele realmente vai se estagnar. Condições de segurança, isso é o primordial. Fazer o que gosta, o principal disso, fazer o que gosta. Tem muita gente que está no lugar porque ela está precisando estar naquele lugar financeiramente, ou porque não tem outra oportunidade, ou porque dali ela está esperando alguma outra coisa, e a empresa, o RH, o gestor, quem está ali liderando aquela pessoa, ele não consegue identificar que ele pode ser aproveitado num outro local e ser uma excelente pessoa. Nós já tivemos exemplos disso internamente nosso, e que realmente foi um sucesso tremendo. Eu falo nesse sentido porque há 4, 5 anos nós optamos, né, nós decidimos por investir em pessoas, e investir de forma assim, de forma persistente, tá? De poder identificar, de poder saber olhar, de poder saber, essa pessoa está certo para o setor, a gente está colocando ela para demandar sobre isso, para atuar sobre isso, não, esse não é o perfil, então vamos movimentar, e com isso a gente acabou eliminando aquele fluxo, né, de entrada e saída de pessoas. Aí não para ninguém, aí não tem ninguém, cada hora eu vou e eu falo com uma pessoa. Então nós já temos uma equipe aí, posso dizer, há mais de 5 anos, que ela não se modifica, né? E assim a gente quer continuar, e quem for entrando, na realidade, ia adotar como aconteceu comigo, né, que já tem mais um tempo, mas entra como estagiário e depois chega até a ser um corpo societário do escritório. Autonomia na decisão, né, oportunidade de crescimento profissional, clima organizacional confiante e salário justo, né? Na realidade, isso é o que todo mundo busca, né? O salário justo, isso aí é um clichê, né? Então, todo mundo tem esse farol, todo mundo tem essa perspectiva e esse interesse. Então, isso é uma essência. Eu acho que se todo mundo voltar, na realidade, a pensar sobre isso, eu falo todos esses valores aqui no sentido de que o que está acontecendo no corpo empresarial hoje é que todo mundo está voltado numa sensação de crise, que já vem aí 2, 3 anos acontecendo, todo mundo está voltado na sensação de produção, tem que fazer acontecer, tem que inovar, tem que construir, tem que modificar, tem que faturar. Só que todo o corpo empresarial, boa parte dele, né, quando eu falo tudo é porque a gente escuta alguns, e na realidade o advogado acaba sendo também, meu amigo Samuel está aí, ele sabe disso, que boa parte é um conselheiro, né, Samuel? Então a gente sabe que a gente é indagado com opiniões, o que você acha, né? O que você acha? Aí a gente sempre está ali atuando até num trabalho de opinião também. E a gente vê que boa parte das empresas, ou até mesmo nós mesmos, estamos preocupados com a atividade fim, o resultado final. Mas nesse meio do caminho desse resultado final, existe toda a sua equipe, todo o pessoal, toda aquela máquina que está ali fazendo isso funcionar. Você está preocupado com ela? Como que você quer uma produção final íntegra, sendo que você não tem ferramentas, ou o seu maquinário não está bem lubrificado para chegar nessa atividade fim? Aí você chega no fim, você quer cobrar, sendo que você não preocupou com essa manutenção do meio, né? Então a situação é bem nesse sentido, é realmente trazer a sua pessoa, trazer quem está junto com você para perto. Você precisa estar lá junto, você precisa estar lá acompanhando, você precisa saber fazer, você precisa saber entender como funciona para poder cobrar, né? Marão, mas dependendo da situação, não tem como a pessoa estar em tudo. Realmente não tem, mas ela vai, aí é uma situação tão ampla que ela vai ter pessoas que possam estar, e vão estar realmente fazendo, compartilhando esse raciocínio com ela, né? A comunicação, eu costumo dizer que hoje em dia a comunicação, a transmissão, o modo de pensar, sentir, ele é o principal. Eu acho que uma das últimas conversas minha com o Gálvaro, que a gente encontrou, a gente sempre falou muito disso. A comunicação, ela é tensa, no meu ponto de vista, porque eu passei por vários comandantes no Exército, o tempo que eu tive por lá, e eu tive a oportunidade de ver que
realmente cada um tem um perfil. Foi lá onde eu aprendi, onde eu pude ter o feeling de saber entender qual que é o momento de falar, como falar, a forma de ouvir, como entender. Porque tudo isso gera formas de interpretar diferentes e faz também que o seu interlocutor não entenda, às vezes, o que você está passando, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, a forma de comunicação até nossa, com nossa equipe, ou da equipe para conosco, também é uma forma assim, de se identificar. De que forma? Eu costumo dizer que é muito mais do que falar. Quando você quer transmitir alguma coisa, você olha para aquela pessoa, tenta interpretar ela, e nós também, como, por exemplo, na advocacia, a gente tem que atuar muito nisso, né, interpretar a leitura do ambiente. Você está numa audiência, você tem que olhar como que o juiz está reagindo, como que a outra parte está reagindo, como que a testemunha está falando, se está acontecendo, se ela pode estar pressionada, onde que eu vou, você tem que estar sempre ali ativo, né? E isso no nosso ambiente de trabalho, para a gente produzir, até mesmo atuar como negociação, uma empresa, e fazer reuniões, a gente sempre tem que estar fazendo aquela leitura do ambiente, que é a comunicação. E será que aquela pessoa que está te ouvindo, realmente ela está entendendo o que você está querendo passar? Será que ela sabe o que você está pensando? Porque isso é muito complicado, até mesmo em casa para nós, né? Quem é casado aí com esposa, na minha esposa, 90% das vezes que eu falo com ela, ela entende completamente o contrário. Completamente ao contrário. Completamente. Então, eu já cheguei a falar para ela um dia, eu vou conversar com ela no assunto, eu não acredito, como é que você... Eu falei assim, o que você acha que eu estou falando? O que você está entendendo? Não, estou entendendo o que você disse, que é isso, isso. Eu falei, não, isso é o contrário que eu estou falando. Você sempre está ao contrário do que eu estou falando. Então, eu aprendi que, muitas das vezes, o meu sócio sabe disso, eu falo assim, a gente acostumou a fazer isso, como uma dinâmica nossa lá entre os sócios do escritório, em sentar nós três e falar, ó, a situação é essa. O que você entendeu? E você? O que você acha? Né? Então, é uma forma de poder eficiente, de poder preparar até mesmo a forma que você vai passar para a sua equipe, né? Então, a gente tem essa dinâmica. E, na maioria das vezes, a forma como a gente tenta passar... Eu estou numa reunião, um exemplo, sempre nós fazemos aí... Nós temos nosso workshop, nossas preparações. Como a gente atende empresas, algumas multinacionais, empresas no Brasil inteiro, a gente viaja o tempo todo. Então, a gente adotou a dinâmica também com a nossa equipe de discutir, fazer fóruns de discussões. Nós temos uma situação, tem uma audiência, tem um processo um pouco complexo, alguma coisa mais fora do atípico, a gente se reúne todos, ou aqueles que estão lá disponíveis, se tiver alguém fora, e nós vamos colocar isso em pauta. Ó, gente, a situação é essa. E isso, os sócios e todos os associados, toda a nossa equipe, né? Reúne todo mundo, ó, a situação, a pauta é essa. No meu ponto de vista, é isso, isso, isso. Alguém tem alguma sugestão ou está vendo alguma forma diferente? E em todas as vezes, 100% das vezes, sempre falta alguma coisa a qual aquela gente não pensou. Sempre. Sempre. Sempre falta. Então, assim, a forma de poder estar vendo essa leitura, essa comunicação, recebendo esse feedback, isso é uma coisa, assim, surreal. Então, nós adotamos, nós não vamos largar isso nunca mais, porque isso traz aquela pessoa para perto de você, porque se ela não entender qual é o meu objetivo final, o que eu quero com tudo isso, mesmo que seja uma dinâmica interna, eu não quero que o café fique em cima daquela mesa. Simplesmente você chega, manda um e-mail, que hoje é e-mail, não existe mais comunicação, né? É só e-mail, você manda um e-mail, uma circular, tal, todo mundo está sabendo, não quero mais. Vamos lá. Não seria melhor você, num momento oportuno na reunião, explicar, gente, aquela garrafa de café não pode ficar lá, porque pensem comigo, a gente recebe clientes aqui, eles estão passando, eles estão vendo, já pensou você chegar numa loja, você chegar numa sala, você chegar num local e estiver lá, não vai ser um pouco estranho? Aquela garrafa pinga uma gota, fica em cima da mesa, eu estou falando um exemplo um pouco banal, mas só para servir de diferença. Você vai fazer com que ela entenda aquela finalidade, e não apenas faça uma situação mecânica de aceitar. Entender a finalidade e aceitar, né, são coisas que têm uma eficácia muito distante uma da outra. O outro pilar é o respeito, né? Isso faz parte da nossa vida, a gente tem que ter respeito com as pessoas, e de um tempo para cá, a autoconfiança, né, a situação de crescimento assim, profissional, de autoestima, de prepotência, ela vem atingindo o mercado e todo mundo de uma forma assim, devastadora, né? Então, eu falo que tem pessoas as quais eu conheço que eu não conheço mais, né? Que eu tenho que conhecer novamente.
Então, que perdem realmente o respeito pelas pessoas que estão ali com ela, que as pessoas estão atuando naquele momento com ela. As pessoas não pensam do nosso jeito. Então, a gente tem que lembrar que nosso jeito, nós não somos os donos das razões. A gente não é o dono da razão em nenhuma situação. Então, essa dinâmica que nós adotamos, que eu tenho muita satisfação em falar, de compartilhar ideias, até mesmo na dinâmica interna. Vamos aceitar isso, vamos fazer aquilo. Então, a gente adotou isso como uma forma de ouvir também. Para vocês, pessoal, o que vocês acham? Não, mas aí, Amaral, você fica sempre vulnerável ao que eles estão querendo. Não, mas presta atenção. Dependendo do que for falar, mas isso aí que vocês já estão pleiteando ou estão idealizando, é fora os nossos princípios. Princípios da empresa, porque a gente adotou ser um perfil assim. Aí é diferente, né? Mas existe ali uma colocação. As pessoas reagem de forma diferente uma da outra. Uma coisa que me fez aprender muito nesse tempo que eu fiquei na maior escola que eu tive, que eu digo que é o Exército, e isso eu costumo dizer que para mim mesmo é como dirigir. A cada dia eu aprendo um pouco mais, né? Cada dia eu aprendo um pouco mais. Então, a gente saber que as pessoas são diferentes. Na realidade, o pilar de entender que as pessoas são diferentes, ele está aqui hoje pela primeira vez, é meu pai, ele está por aí, né? Veio aqui hoje. E as pessoas são diferentes, eu aprendi isso de berço. Cada um tem um estilo, cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de reagir. Tem pessoas às quais elas se deparam numa situação no ambiente de trabalho que ela começa a chorar. Tem outros que começam a rir, tem outros que levantam e vão embora. Então, a gente tem que identificar, né, quem está na posição, quem não está ainda na posição de gestor, ele vai estar. Ele tem que identificar que existe perfil. Existe o perfil que, às vezes, você vai ter que pegar aquela pessoa Y e ela não vai poder ir fazer aquele acesso àquela reunião para você. Vai ter que ser o Joaquim, não pode ser o José. Porque o Joaquim tem um perfil mais tranquilo, o José, se ele for lá, ele vai machucar alguém. Ou ele vai morder, ou ele vai atuar de forma que vai contrária aos seus interesses do negócio, vai te atrapalhar. Então, isso também internamente. Como que eu vou colocar o Joaquim para trabalhar com o José, sendo que são perfis diferentes? Não vai funcionar, não vai ter produção, eles vão ficar insatisfeitos. Então, é realmente conhecer que existem pessoas diferentes, né? E isso eu me deparo até com uma situação, meu amigo e cunhado, Lucas, está aí, já veio em outros cafés aqui, e um tempo atrás, quando ele estava iniciando a construtora dele, ele veio comentar comigo e a gente se viu, né? Nós servimos o Exército juntos, fomos tenentes juntos, e ele falava assim: Amaral, não tem jeito, não encontra pessoa boa, eu vou mandar todo mundo da cidade embora. Eu falei, vai mandar todo mundo da cidade embora, porque para o que você quer, não vai ter mesmo não, porque não existe 100, 200 igual a você, ué. Então você vai ter que mudar a sua cabeça. Então, na realidade, a gente tem que mudar, a gente tem que se fazer entender, e disso fazer pessoas que vão agregar ao nosso ambiente de trabalho, né? Eu falo isso porque ele sabe que nós conversamos disso mesmo. E nisso, esse agregar, a gente fala da gestão de conflitos, né? A gestão de conflitos, onde a gente tem que colocar em prática, identificar o problema. Vai chegar o problema? Vai. Tem que ter discernimento. A primeira coisa que a gente escuta muito: quem foi que fez? Quem que é o responsável dessa área aí? Quem que é o setor? De quem que é? Quem que é o culpado? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a primeira pergunta, a primeira manifestação que nós temos que fazer, dependente da posição que a gente tiver, assim, e até mesmo a situação com qual que aconteceu com aquela pessoa, como que nós vamos resolver? Qual é o melhor caminho? Igual nós adotamos também no nosso escritório, como que nós vamos atuar? Vamos sentar aqui, vamos pensar. Aquela pessoa que está envolvida na situação, que está no centro do furacão, ela não é a pessoa mais ideal a pensar. Ela tem que compartilhar isso, porque outros vão pensar por ela, porque ela não está em condições, né? Então, isso é a gestão de conflitos, tá? Saber comunicar, aí entra todos aqueles requisitos que eu falei, né? É importante dizer uma coisa: a habilidade de saber falar, ouvir, entender opiniões, né? A gente fica se deparando muito que tem pessoas e pessoas, né? Sempre tem aquela pessoa que fala muito, aquela que quer aparecer, aquela que quer mostrar o serviço dela, aquela que quer, né? Enfim, isso existe. Então, a gente tem que ter saber filtrar, né? Ter esse discernimento, tá? E isso tudo é um conjunto de fatores que vão chegar ao ideal do seu objetivo como empresa.
do seu objeto como empresa. Existem maravilhosas pessoas no mercado, existem pessoas excelentes, mas às vezes ela não está tendo esse nível de excelência porque nós mesmos, como gestores, ou como proprietários, ou como pessoas que estão ali à frente tentando identificar, não está dando essa oportunidade para elas. E a gente saber identificar isso, saber reconhecer isso, em todos os seus valores, que seja salário, que seja postura, que seja perspectiva, que seja todos os interesses que possa acontecer, a gente não consegue desenvolver, e isso gera um impacto na nossa atividade. Eu falo que por muito tempo nós pensamos no escritório há 4 anos atrás, há 5 anos atrás mais ou menos, aí, de fazer uma inovação, realmente fazer uma advocacia de criatividade. Então hoje nós não temos simplesmente uma advocacia, o qual você vai lá com o seu problema, eu pego os seus documentos, eu pego ali, preparo, a gente entra no fórum e te fala, não, na realidade a gente quer você participando. A gente precisa que a pessoa esteja entendendo como funciona a máquina do judiciário, a letargia que ele é hoje, porque na realidade ninguém conhece o trabalho que o advogado faz, ninguém sabe do intelectual. Ninguém sabe como aquilo é feito. Então a gente precisa fazer a pessoa participar com criatividade, de forma a fazer reuniões periódicas, apresentações de resultados, que é o principal. Todo mundo quer o resultado. Quem busca um advogado, ele quer o resultado. Então, nós buscamos isso como atividade fim e agregar. E eu falo para vocês, a gente teve um maravilhoso resultado com relação a isso. Um maravilhoso resultado. Fazer as pessoas, o corpo nosso, entender como funciona a dinâmica, nós chegamos a atingir a base de 92% de êxito nas atividades. Então, isso é muito impressionante. Fazer realmente o seu associado, as pessoas que estão ali junto com você, as empresas entenderem a atividade, ir lá dentro, atuar próximo, é muito importante. Eu falo tudo isso porque eu conversando há muito tempo com o Lucas sobre esse mesmo assunto, sobre a construtora dele, e nós identificamos tudo isso e ele começou a aplicar também todas essas dinâmicas lá. E isso, mas o que tem a ver com a construtora e essa atividade fim dele? Simplesmente um resultado único. O último empreendimento que ele lançou agora, ele, antes de começar a terraplanagem, o Gustavo está aí, terraplanagem é a primeira fase, Gustavo? Ele só tem 2 unidades para vender. Hoje, nos tempos de hoje. Só 2 unidades para vender. Só que a equipe dele é uma equipe treinada, é uma equipe que sabe a finalidade, eles sabem o porquê do prazo, o porquê do tempo, porquê que eles têm que cumprir. Amigos, teria muita coisa mais para a gente falar, o tempo está acabando, mas é importante dizer para vocês o seguinte, eu tive oportunidade em alguns cursos que eu já fiz na área do direito, que eu até falei para o Galvro na época, se eu fosse falar de direito aqui, às vezes seria interessante para alguns, mas para muitos iria ficar um pouco tanto estranho, de algumas terminologias e saber qual que é. Então, achei interessante colocar esse tema, que eu acho que poderia agregar na vida aí de cada um, e no tempo também, como agregou na minha empresa, que é essa, e na empresa que eu tenho, como onde eu sou um sócio investidor, que nessa empresa a qual eu entrei como sócio investidor há 7 anos atrás, nós triplicamos o faturamento bruto dela em menos de 4 anos, aplicando exatamente isso, dessa forma, fazendo esse trabalho. O resultado também do escritório, o resultado do meu amigo Lucas. Então, a gente vê aí que realmente a nossa proximidade estando perto acontece. Não basta apenas ter currículo, não basta apenas ter curso, não basta apenas ter especializações. Eu falo porque já fiz algumas, até brinquei com o Rodrigo, falei, Rodrigo, eu não gosto muito de ficar colocando, até mesmo que não envolve sobre o assunto que eu vou falar, mas fazer uma especialização é bom, fazer uma pós-graduação é bom, fazer um mestrado é bom, fazer um doutorado é bom, tudo é muito bom. Realmente, eu fiz um doutorado, fiz todas essas fases, fiz todos esses cursos, adorei, mas o que me agregou foi a prática. O que me agregou foi estar ali do lado, o que me agregou foi estar junto, foi entender cada engrenagem da máquina, como que ela funciona. Tá bom? Espero ter contribuído. Obrigado a todos. E o Galvro, obrigado. Rodrigo, obrigado.